E eu sou a Adriana Gachê. Boa noite, pessoas. Tudo bem? Mais uma vez a gente aqui, né, Edson? nossa, nessa noite ensolarada, quente. Noite Ensolarada que não ensolarada tem é sol, ótimo. mas que é Noite quente, né? quente, exatamente. Mais uma vez, ao vivo, aqui pela 95.7 FM, Vibe Mundial. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, é o YouTube da Vibe Mundial, tá certo? Quem também Exatamente. estiver no carro, né, Edson? A gente não pode esquecer que tem muita gente que está na rua ouvindo a Vibe Mundial 95.7 FM. Exato, Adriana. E hoje nós estaremos fazendo leituras de tarô. Se vocês tiverem as suas perguntas para o tarô, tanto do Edson quanto para mim, podem ligar aqui no telefone do ouvinte, que é o 11 31 71 0221 e 11 32 62 44 90. Quem também está pelo Instagram pode ligar, fazer sua pergunta. Hoje nós estamos com um tema maravilhoso para que a gente possa conversar, Adriana. É um tema que eu digo bastante polêmico, né? Porque a gente vai falar hoje sobre suicídio. Exatamente. Tá entrando aí algumas mídias, em alguns locais estão falando, né, do Setembro Amarelo. Isso. Enfatizando o quanto é importante olhar para essa questão, que ela é realmente assim assustadora. Muita gente cometendo esse ato, né, tirando a própria vida. É um assunto bastante delicado, é uma situação que quem vive, a família, os familiares, precisam realmente estar atentos, amigos. E a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto hoje, né? E se você tiver alguma pergunta, e se você tiver alguma questão que você queira colocar aqui sobre isso, a gente te convida a participar do nosso programa, né, Edson? Exatamente. E a gente vai ver os dois lados, né? Os dois lados dessa triste tragédia, tanto do lado material e também do lado espiritual. Sim. O que o tarô fala, quais são as recomendações, o que o tarô nos dá como sinalização, né? Exatamente. Eu queria, antes de mais nada, situar o nosso ouvinte com relação aos dados do Ministério da Saúde. Então, entre 2010 a 2019, o índice de suicídios no Brasil, ele aumentou 43%. Para que vocês tenham a ideia, saltou de 9 mil para 13 mil dentro desse período. No ano de 2022, comparado com 2021, nós crescemos 10%. E o índice ele é maior entre os homens, por incrível que se pareça. São os homens que têm o índice mais elevados no Brasil. E pensando nisso, né, nós estamos então aderindo também aqui o programa Oráculos com o Setembro Amarelo, para poder ajudar, conscientizar, para alertar. Porque você acredita que falar de suicídio, falar de uma pessoa que está nessa situação, ainda é um tabu no nosso país? Como muitos, né, Edson? Como muitos. É mais ou menos assim. Todo mundo sabe que acontece, todo mundo tem essa noção que acontece, mas é sempre na casa do vizinho, é sempre ali do lado. Não deixa que isso aconteça na minha família. E quando acontece, as pessoas, infelizmente, elas têm vergonha. E aí a gente vai entrar numa questão um pouquinho... É um assunto totalmente delicado, mas tem várias situações que são muito difíceis. Por exemplo, todo mundo que fala sobre suicídio já sabe, né? Que desde quando você é criança, as pessoas falam, olha, se você fizer isso, se você se matar, você não vai para o céu. Exato. Em algumas religiões... A igreja não faz a missa. Então, exatamente. Quer dizer, a pessoa não tem nem ela foi lá e tomou uma atitude, né? E fez isso, acabou ceifando a própria vida. E aí ele também é punido, se ele é cristão. Exato. Não é isso? Me corrija, você é a pessoa correta para me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas ele não tem o direito de receber digamos assim, a benção. A unção. Né? Porque ele fez isso, então ninguém vai fazer uma missa, não pode celebrar missa, não pode... Eu acho, na minha concepção de vida, que é assim, nessa hora, infelizmente, e aí com a visão espiritualista, nessa hora, infelizmente, quando as pessoas
mais precisam de uma luz, porque ela quebrou aquele véu ali, né? Ela adentrou o véu da morte. É a hora que ela mais precisa de um farol, de um encaminhamento. E aí você fala, não vou te dar essa oração, você não tem o merecimento de ter essa oração. Eu acho isso muito cruel. Porque é cruel para quem fez o ato e é cruel para a família. Porque a família não pode levar isso para, de repente, para a igreja, para pedir uma missa, para fazer alguma coisa, porque ele cometeu suicídio. Então, é muito triste, é muito julgamento, né? Mas antes de falar do momento final, né, da tragédia final, a gente às vezes tem que pegar um pouco da nossa realidade brasileira, né? Falam que nós brasileiros somos um povo alegre, um povo receptivo, um povo acolhedor. E mais um dado do Ministério da Saúde diz que nós somos o 8º país no ranking de suicídios do mundo. Então a gente precisa falar Acho sobre... que o primeiro é o Japão, não é isso? Eu não tenho aqui exatamente, não né? Tenho, mas é muito complicado porque nós não gostamos muito de falar sobre certas mazelas, né? Sobre certas dores. E isso me parece que falar de um assunto triste é que a gente vive uma certa ditadura da felicidade. Todo mundo tem que estar feliz 24 horas. Ser triste, ser melancólico, você não pode ser em nenhum momento. Você tem que estar sempre feliz. Sim, e você está vivendo... Você não, nós estamos vivendo uma situação que é assim, todo mundo é muito feliz, né? A felicidade das redes sociais, todo mundo é muito feliz, todo mundo tem uma vida maravilhosa. Eu costumo dizer que é a família do comercial de margarina, né? Exato. Que é o papai, o filhinho, o papai, a mamãe, o filhinho, o cachorro. Hoje em dia até que tem alguns comerciais que até estão mudando um pouco isso, colocam casais homoafetivos, enfim. Sim. Mas, em vias de regra, todo mundo tem que ser muito feliz, todo mundo tem que estar sempre muito bem. E quando você expressa que você não está bem, você é vítima, você é melodramático, você está fazendo drama. Então, você começa a pensar, não, eu não posso ficar triste. E se eu ficar triste, eu não posso expor a minha tristeza. É verdade. As pessoas, elas pontuam isso, elas mostram que elas não estão bem. É que a gente corre, a gente vai para lá, a gente vem para cá e as pessoas estão passando por nós e nós estamos passando pelas pessoas. E é como se você realmente estivesse assim. Se você não estiver com um sorriso no rosto... É um robô, né? Você tem que estar bem, porque você tem que postar a foto bem no Instagram, você tem que postar a foto bem numa rede social, você tem que estar sempre bem. Contrário daquilo, você já é o estranho. É verdade. E aí você é a vítima. E tem os pontos interessantes também, né? Quando a família é o principal motivador, é o principal canal de observação quando uma pessoa está sobre essa iminência, né, de fazer um ato contra a própria vida, né? E muitas vezes a gente percebe que a família às vezes acaba ficando, poxa, já perdeu as esperanças, já entregou os pontos, né? Isso acaba sendo muito triste, né? Porque também parece que a pessoa motiva ainda mais esse veículo, né? Edson, eu vejo da seguinte forma. Muitas famílias estão vivenciando uma situação que é assim, você está na mesma mesa com uma pessoa e ela está num telefone, você está na outra e não existe mais diálogo. A grande maioria está passando por isso. Exato. Mas de quem que eu não vou dizer culpa, que culpa é uma coisa meio pesada, mas de quem é a responsabilidade? Se você está na sua casa e você é o dono da sua casa, é você que mantém aquela casa e você não coloca ordem, aí a gente está falando de pais que não têm mais o controle daquela família. Então, você senta para almoçar ou jantar, tem muitos que nem sentam, não existe mais isso. Cada um pega seu prato e vai comer no seu quarto, enfim. E aí você começa a perder o contato com essa pessoa. Para você identificar que tem alguma coisa errada ali, é muito difícil. Exato. E cada vez mais isso está sendo a coisa mais natural das pessoas. Todo mundo
com o seu telefone, isola. com a sua rede social. Então, como é que você vai identificar que aquela criança, aquele adolescente... Porque o suicídio, ele não é só do adulto. Você falou que o maior número é de homens, mas tem as mulheres, tem as crianças, tem os adolescentes. E aí você começa a ver que todas as pessoas, elas estão ali, cada um vivendo num mundo, como se fosse um mundo paralelo. E eu não consigo identificar quando você está muito triste, porque não existe mais diálogo. E você citou um dos aspectos interessantes, né? Que temos aqui 6 pontos que o Setembro Amarelo sugere para que a gente possa detectar. E um deles é isso, é estar presente, é verificar, acompanhar, né? O que está acontecendo com aquela pessoa que eu convivo, Sim. que eu tenho um relacionamento, né? Existem alguns sinais, por exemplo, se a pessoa tem uma rotina, ela começa, por exemplo, vamos pegar os adolescentes e as crianças, né? Os adultos, eles conseguem disfarçar de uma forma maior. Eu vi nesses dias no Instagram, eu vi uma propagandazinha que a moça, ela vai fazer uma foto para o Instagram, ela acorda, ela vai no banheiro, ela escova os dentes, ela se maqueia, volta para a cama, deita e faz a foto. Do lado dela tá o marido lá dormindo, né? Nossa. E aí, naquele momento que ela faz a foto, ela tá sorrindo. Assim que ela tirou a foto para postar, e aí tá lá o bom dia, aí ela já fecha o rosto de novo e a vida... Aí aquilo ali é a vida. E as crianças, elas estão indo no mesmo caminho. É aquela criança que ela entra no quarto, ela pega o telefone. Por quê? Porque às vezes, Edson, hoje eu conversei com um cliente meu e a gente estava falando sobre isso, né? Você olha para as pessoas e você fala, oi, tudo bem? A pessoa fala, olha, tá, mais ou menos. A grande maioria das pessoas não quer saber. Eu só quero que você fale, oi, tudo bem? É igual quando a gente oferece uma coisa que a gente gosta muito e a pessoa quer. E a gente fala, nossa, mas eu só ofereci por educação, eu não quero te dar. E tem um dado interessante, né? Eu não sei se você já aconteceu com você, mas hoje, geralmente, as pessoas elas têm costume de não ligar mais e só escrever, e só digitar. Exatamente. E aí tem pessoas que falam assim para mim, eu posso te ligar? Porque antigamente a gente ligava para a pessoa. Sim. A gente não perguntava se podia ligar. A gente já pega e já ligava. Então também essa impessoalidade de fazer com que tudo seja automático acaba também gerando uma certa frieza nas relações no nosso dia a dia. Exatamente. Né? É porque as pessoas, é aquilo, né? Voltando a essa história do tá tudo bem, e se você falar assim, olha, não tá. Aí eu já fico, e agora? Como que é depois porque eu tava esperando você dizer que tá tudo bem, porque aí a gente vai seguir a conversa, seguir adiante. Isso que você tá me dizendo é exatamente nesse ponto. Como as pessoas não se conversam, como elas não sabem mais o que tá acontecendo, é como se fosse um script. E, oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo bem. Eu quero tal coisa. Então tá, tô providenciando. É isso. São vários robôs e assim a coisa vai. Mas a gente tá falando muito da questão da matéria, né? Como que isso vai para a espiritualidade? Pessoas que estão nesse... Por que as pessoas pensam nisso? O que acontece? Qual que é o gatilho? Sempre vai ter um gatilho. Vai ser alguma coisa que aconteceu, ou uma perda, uma separação. E aí, às vezes, um luto. Tem muita gente que eu conheço que perdeu animaizinhos, os seus pets. Sim. Eu sou uma delas, que a gente cai numa tristeza tão profunda, que tem uma hora que você fala assim, como é que eu vou sair disso? Mas aí a gente está falando, por exemplo, daquela pessoa que perdeu um ente querido também, que ela não consegue lidar com aquilo ali, e as pessoas acham que é assim, um dia, 2, uma semana, um mês, ficar no luto, ficar triste, é normal. Depois a pessoa tá triste e a pessoa chega e fala assim, gente, é um absurdo, mas eu já ouvi a pessoa falar assim, fulano tá desse jeito, por que não vai lavar uma louça? Aí a gente fala também da questão da depressão. Exato. Tudo é o antes. Ou senão eu já ouvi muitas vezes pessoas assim, meu Deus, o cara chato, né? E geralmente a gente não sabe por que a pessoa está passando por... Algum gatilho teve. Tem que ter uma certa
sensibilidade, empatia, em saber acolher, ou até mesmo respeitar e saber que aquela pessoa pode estar num momento não tão bom da vida dela, né? O que acontece é assim, você falou uma palavra muito legal, empatia. Você tem que se colocar sempre no lugar do outro. Por que que a pessoa está daquele jeito? Imagine que você trabalha com uma pessoa e ela chega no trabalho sempre sorrindo. Oi, tudo bem. Mas tem um dia que ela chega apática, ela não sorri ou ela cumprimenta de uma forma. Você vai chegar nessa pessoa e você vai falar assim, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Ela provavelmente vai falar, tá tudo bem. Mas e se ela vira para você e falar, não, Edson, não tá tudo bem, não. Eu tô passando por isso. Qual que vai ser sua reação? Nossa, meu Deus. Você vai ficar sem reação. Porque assim, o natural é as pessoas não falarem o que está acontecendo. E tem mais um detalhe, porque geralmente a pessoa, o outro, ele pergunta e não quer ouvir, porque ele não vai ter tempo de ouvir, não vai ter tempo de dedicar. Mas também tem o outro lado também, que foi um lado que eu vivi com o luto do meu companheiro que faleceu em dezembro. Eu não queria demonstrar que eu estava triste e a minha depressão, ela se prolongou por quase 6 meses, como se eu vivesse num velcro, numa redoma em que tudo estava bem. Até que eu não consegui. Então, muitas vezes, não pedir ajuda também faz com que o outro se afaste. E graças a Deus eu tive pessoas anjos maravilhosos, tanto no meu ambiente de trabalho, como na minha família, meus amigos, tudo. Mas também é muito difícil, né? É muito difícil porque eu vivia um momento de transe profundo, como se tudo estivesse ótimo, maravilhosamente bem. E eu acho que no homem, por que o índice é maior, né? E aí eu estou falando de uma maneira mais empírica, sem dado estatístico, mas pela minha percepção. Pelo seu sentir. Que muitas vezes o homem tem muita dificuldade de dizer que está fraco. E eu percebi que para mim foi uma luta muito grande dizer, principalmente para os meus amigos homens, que eu estava fraco, que eu estava com uma dificuldade de me situar e que eu precisava realmente de um tempo. Olha, Edson, quanto a isso, eu vou falar uma coisa para você. Você abriu, né, a situação, então, se as pessoas não sabiam, alguns sabiam, mas em dezembro do ano passado, o companheiro do Edson, infelizmente, se suicidou. E foi uma situação assim, ele já dava alguns indícios que tinha algumas coisas que não estavam bem. Só que até tomar a atitude foi uma coisa assim, realmente muito traumatizante, porque aconteceu de uma forma muito abrupta. E quando aconteceu, eu falei para você, você tem todo o direito de estar da forma que você está. Não fique sublimando ou tentando falar que está tudo bem, porque não está bem. Exatamente. E você precisa de ajuda, você precisa falar, você precisa... Enfim, gente, isso é um passo. O que você falou agora em relação a homens terem essa atitude de não dizer o que está acontecendo e não pedirem ajuda, é também interessante que acontece da seguinte forma. Eu não estou falando de estatística, mas pela vivência de lidar com pessoas que tiveram pessoas que se suicidaram, né? Ou pessoas que têm o pensamento suicida. A grande maioria me fala o seguinte, Adriana, é o seguinte, a pessoa tá naquela situação e você não sabe. E quando acontece, é uma bomba. E eu venho e falo, a pessoa deu sinais, é que você não conseguiu enxergar. Exatamente, é isso que eu ia te falar. Entendeu? Porque os sinais, eles estão ali o tempo todo. O tempo todo. E uma outra coisa, desculpa te cortar, você que está nos ouvindo, não tenha medo, não gaste mais tempo. Se você detecta na sua família que tem alguém que necessita, procure um profissional,
procure um profissional que possa auxiliar, ajudar, ou de repente procure uma orientação espiritual também, mas é muito importante não remediar. Por quê? Porque realmente é um gatilho, vem no momento que você não espera. Você começou a falar no programa sobre algo que é exatamente isso. É um assunto muito delicado que as pessoas evitam falar, mas ele precisa ser falado. Se você tem adolescente na sua casa, Exato. se você tem alguém que é dependente, por exemplo, químico, você tem que falar com essas pessoas, conversa, cutuca a ferida, porque ficou muito calado, ficou muito eufórico, porque tem as duas vertentes. Ou a pessoa está muito calada, ou ela está muito eufórica, muito Exatamente. feliz. E Tem que ficar atento e tem que e conversar. ficar atento àquilo que são comportamentos em demasia. A pessoa, de repente, ou ela vai se mergulhar numa atividade profissional demais, ou vai comer demais, ou vai beber demais. Então, perceba que o êxtase, né? Às vezes a A pessoa euforia vive- vem e depois a depressão vem junto. Exatamente. Esse êxtase de ser feliz 24 horas, quando a pessoa está super bem, ela nunca reclama de nada, nossa. Então, é momento de parar, de refletir e com muita caridade. Eu vejo isso, com muita caridade, poder auxiliar. Porque às vezes a gente pensa que, poxa, não, mas a pessoa fica chateada, tudo mais. Mas é sempre bom poder estender a mão. Nesse momento, o gesto de estender a mão. Sim, mas tem que ser um estender de mão de uma forma firme. Não é para você passar a mão na cabeça da pessoa. Exatamente. Porque eu peguei casos também de pessoas que eles estavam nessa energia, né? E aí a gente tá... Porque eu tenho uma sensibilidade de ver esse tipo de energia. Uhum. E alertar as pessoas. E você, poxa, eu quero deixar registrado, e você me ajudou muito nessa sensibilidade, nessa ajuda espiritual que foi importante. E vejo que você já ajudou muitas outras pessoas. É uma energia bem densa, né? Essa Uhum. energia. Vamos daqui voltar, a pouco. Tem muito assunto. Daqui a pouco a gente vai entrar. Acho que no segundo bloco a gente está falando muito do ver, do olhar, do sentir, dos gatilhos. No segundo bloco, vamos entrar na questão espiritual do suicídio. Exatamente. Como que isso se desencadeia, como que começa, né, a ter, como as pessoas começam a ter esses pensamentos, por que eles vêm, da onde eles vêm. Exato. Que tudo é vibracional também. E, obviamente, aquilo que eu falei, vão ter sempre gatilhos, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que o pai se suicidou dentro de casa e depois ela começou a ter os mesmos pensamentos. Então, na segunda parte, eu vou falar o porquê que isso começou a acontecer. Nossa. E aí, energeticamente, né? Vamos entrar nessa parte energética. Porque... o que eu sempre falo, nem tudo é espiritual. Muita coisa é espiritual, sim, mas nem tudo é. E aí a gente vai falar que tem a parte espiritual e tem a parte energética. Exato, que é a vibração. Exatamente. Vibração. O que você está vibrando, né? Mas o que é mais importante, eu acho que falar isso, você que trouxe esse tema, né? Essa pauta para hoje. O que é mais importante falar? Observem os sinais. Observem as pessoas. Observem a mudança de comportamento de uma criança. Observe uma mudança de comportamento de um adolescente. Porque eles vão mostrando sinais. Os adultos, eles vão tentar camuflar esses sinais. Isso, exatamente. Agora, a criança e o adolescente, ele meio que deixa a brecha ali e você consegue pegar. Observem as pessoas que estão perto de você. Converse um pouco com seu filho, com a sua filha, com seu sobrinho, com a sua sobrinha. Seja lá a criança ou adolescente que você observar. Se você é um professor, tá vendo que aquele aluno ali, ele perdeu um pouquinho o brilho. O que aconteceu? Existem traumas também, existem violências, né? Aí a gente entra numa outra parte que também é bem delicada. Então a pessoa de repente sofreu uma violência. E ela se fecha, porque naquele momento ele foi a vítima, mas ele tem vergonha. E aí muitos casos, ele entra numa situação ali de ele quer se anular como pessoa. E como que eu me anulo como pessoa? Não existindo.
Isso, é verdade. Bom, A gente vai dar um breve intervalo, mas e a gente volta daqui a lembrando pouco. os nossos telefones, né? Repete aí. 31710221, 32624490. Você que está nos ouvindo, conte a sua história, faça a sua pergunta para o Oráculo. E participe. Conversando, a gente alivia as dores, né? Beijo, com certeza. Até já, então. Programa Oráculos, com os tarólogos e terapeutas holísticos Adriana Gachet e Edson Machado. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Você não precisa saber o que é radioterapia de feixe de intensidade modulada. Você não precisa entender de neuronavegador nem de ressonância magnética intraoperatória. Você só precisa saber que essa tecnologia está num hospital que é referência no tratamento do câncer infantil e que o nome dele é GRAAC. O Hospital do GRAAC atende mais de 3.000 crianças de todo o Brasil. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Conheça, doe, é você quem faz o GRAAC. graac.org.br. Você que está buscando por autoconhecimento e transformações em sua vida, venha fazer psicoterapia com a psicóloga Andréa Guimarães. Ela atende pela terapia cognitivo-comportamental, online e presencial. Seu consultório fica próximo ao metrô Vila Mariana. Para mais informações, acesse o site focoempsico.com.br ou pelo WhatsApp São Paulo 11 99830 3879 99830 3879. Psicóloga Andréa Guimarães. Olá, você gostaria de abrir-se para viver cada vez mais o seu potencial multidimensional, relembrando suas habilidades físicas, quânticas e cósmicas, além de apoiar o progresso de ascensão de Gaia e toda a humanidade? Se disser sim, venha participar da formação de facilitadores do Traje Cósmico TTA, nos dias 12 a 15 de outubro em Nazaré Paulista, pela primeira vez no Brasil, no formato presencial. Já te esperamos no WhatsApp 11 96767 4841. 11 96767 4841. Marcar um gol, um golaço, de letra, de cavadinha, de bicicleta, correr 100 metros, 200, 400, triatlon, Ironman, fazer um ponto, acertar o alvo, acertar na mosca, nocaute, ipom, fazer uma cesta, a cesta do jogo, do campeonato, a cesta do campeonato faltando um... Sabe a sensação de vencer no esporte? Pra gente, toda doação de sangue é assim. ProSangue. Quem doa o sangue sempre vence. Acesse prosangue.sp.gov.br. A Clínica Fator Humano há mais de 40 anos é especializada no tratamento de diversas patologias, usando várias técnicas para lhe ajudar, desde a medicina tradicional, a acupuntura, fitoterapia, ozonioterapia e agora também usando a cannabis medicinal. Você sofre com problemas emocionais ou físicos? Então procure a Clínica Fator Humano. Atendemos todos os convênios e também particular. Ligue São Paulo 11 3284-0525, 3284-0525 ou pelo WhatsApp 94175-1502, 94175-1502. Clínica Fator Humano, diretor clínico Dr. Arnaldo Marques. 95,7. Programa Oráculos, com os tarólogos e terapeutas holísticos Adriana Gachet e Edson Machado. Ou não. Boa noite, pessoas. Eu sou a Adriana Gachet. Esse aqui é meu colega de mesa, o Edson Machado. De vida. Estamos aqui novamente na 95.7 FM Vibe Mundial
E antes de começar a falar do nosso assunto hoje, que é um assunto polêmico, vamos agradecer os nossos Por benditos favor. colaboradores, nossos amigos. E o primeiro que eu quero agradecer aqui é o Juraci da Cobra Sul, assessoria e regularização de débitos, 11 980 56 8788. O Juraci, ele tá lá, ele vai fazer a sua pesquisa, ele vai ver se você realmente está com alguma restrição, vai te dar toda a orientação para que você regularize isso da forma mais correta e rápida possível, voltando à sua dignidade aí para Adriana, você fazer. De novo, e você sabe que essa questão de dívida, de problemas financeiros, leva muita gente Nossa, ao desespero. muita Então, gente não é já querendo tirou a alarmar, própria mas vida. o Juraci é uma pessoa muito séria. Sim, Vale a pena sim. repetir o telefone dele. Você que procura uma saída, uma solução, liga pro Juraci. 11 9 80 56 8788, Cobra Sul. E se você ligar lá, você precisa falar que viu aqui no programa Oráculos, que ele é parceiro, para ele fazer a sua pesquisa sem cobrar, porque essa pesquisa tem um custo, mas para os ouvintes, não. Estúdio Light, na pessoa da nossa querida amiga Selma Borges. O telefone do Estúdio Light é o 992579249. Lembrando que o Estúdio Light tá com uma promoção, Edson, que você vai fazer maquiagem, cabelo, você vai fazer tem uma sessão de fotos com o pessoal que Opa, que chique. Sim, eles estão fazendo. Acessem lá o site do Estúdio Light, vocês vão ver que legal que ela tá fazendo. Então é maquiagem, cabelo, é um dia de princesa. Aí vai uma equipe de fotógrafos lá, eles vão fazer todo. Tem uma pessoa também que vai fazer a questão da roupa. Então, a pessoa vai fazer uma sessão de fotos com roupa, maquiagem, figurino, não é roupa, figurino, tá? Uhum. Então, Estúdio Light, 992579249. Walter Luiz, que é o nosso terapeuta alquimista. Exatamente. E também trazendo daqui a pouco pra gente os florais. Walter Luiz, 98451 4329. Você sabe que floral é maravilhoso, né? Floral é excelente. Maravilhoso. Eu não faço a excelente. técnica do Walter, né? Trabalho com floral de bar, mas é muito bom. Então, você que precisa, você que tá aí sou muito ansioso, tem uma Sim. depressão, Faz uma preciso de sessão, mais energia, mais coragem, faça uma numa sessão com o consulta Walter. E ele já vai te indicar um floral também. Exatamente. A Ivanesse, a nossa bruxa Iva, 11 957 547414. Ela, inclusive, Edson, ela é bruxa, ela vai trazer tarôs aqui, ela é dona da loja Era Artigos Esotéricos, e acredito que no próxima segunda-feira. ela vem estar aqui conosco, né? exatamente. Próxima segunda-feira. Gabriel, aquele lindinho do Gabriel. Gabriel de Brito, um abraço para você, Gabriel. Exatamente, Gabriel de Brito, que ele estará com a gente para o mês que vem novamente, Exato. né? Do Instituto Ayahuasca Sol. Exatamente. O telefone do Gabriel. Edson, só confirma para mim, que eu acredito que eu tenha anotado aqui. Mas é para já. Por favor, enquanto isso, vai dando uma olhadinha aí. E o Ayahuasca Sol, falando você que quer fazer uma imersão, um contato, tem alguém no telefone? Liga lá, a gente já vai passar o telefone. Walter Luiz, nosso terapeuta alquimista. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Adriana. Boa Tudo noite, bem? Walter. Tudo bom? Como que você está? O que você está achando desse tema? E o que você tem para nos dizer nessa noite? Olha, é um tema bem interessante, até porque é uma realidade que nós vivemos hoje, né? Sim. A sociedade vive essa realidade. E eu já vivi experiências muito próximas de mim, de pessoas que tiveram essas tendências, né, de se entregar, de não querer mais a vida. Algumas, infelizmente, acabaram concluindo os planos e outras estão super bem. E é difícil, é bem difícil. Tanto na questão física da pessoa, na questão mental, na questão emocional e na questão espiritual também. Né? É bem pesado, bem pesado. Ô Walter, deixa eu te falar uma coisa. Das pessoas que você conheceu, que cometeram suicídio, eu vou falar uma coisa. Pode falar, depois você fala.
Não é horrível pra gente, por exemplo, a gente ter uma pessoa próxima da gente e depois saber que essa pessoa fez isso? Você sabe que é interessante, Edson, que a gente fica, você passou por isso, você vivenciou isso, a gente fica se sentindo meio que culpado porque a gente não viu os sinais. Já aconteceu isso com você, Walter? Eu tenho... Ele não está mais entre nós, né? Acabou, enfim. Eu conheci ele com 18 anos de idade, esse rapaz, só para você entender a experiência. E virou um amigo. Na época ele tentou se suicidar, tomou cândida, tomou remédios. E eu fui conversando, me aproximei dele. E ele acabou desistindo da ideia, seguiu a vida, mudou para Campinas, comprou apartamento. E a vida dele foi super bem. Ele ficou super bem. E a gente está falando que isso aconteceu no começo do ano agora. Eu tinha 18 anos. Eu vou fazer 36. Olha o tempo, quanto tempo passou. 18 anos. E agora ele concluiu o que queria, né? E ele voltou para São Paulo. Tentou se aproximar de mim de novo, a gente manteve ali um contato novamente, né? Que é um amigo. Só que ele deu uma sumida, eu tentei ir atrás dele, não conseguia falar com ele. E um dia eu vi uma notícia num jornal local aqui, que alguém tinha explodido um botijão de gás dentro de casa. Poxa. Eu queria entender quem foi, e foi ele. Ele estava desgostoso da vida, conversei com a família dele, falou que ele não estava saindo mais de casa, não queria fazer nada, sumiu com o telefone, não queria falar com mais ninguém. Ele foi lá, abriu o botijão de gás e acendeu o isqueiro. Foi uma situação bem desagradável. E, de fato, né, a gente pensa, poxa, será que eu não percebi alguma coisa? Será que eu não podia ter ficado mais próximo dele? A gente acaba se perguntando isso. E o que eu poderia ter feito? A gente sabe que não pode agir. Triste, né, Walter? A gente sabe que a gente não pode fazer nada, né? Você não tem como fazer. Quando a pessoa decide, Walter, é muito difícil você tirar essa ideia. Agora você vê, né? A forma como que ele fez colocou a vida de outras pessoas em risco também. Porque você explodir um botijão de gás, você pode afetar outras pessoas, né? Eu acredito... As pessoas das casas que moravam em volta quase faleceram. Aí faleceu ele e ele tinha 2 cachorrinhos, tadinhos. Os cachorrinhos morreram também. Também, né? Então, é bem triste mesmo. É triste, é lamentável, mas eu posso te garantir uma coisa, nem você e nem ninguém nesse aspecto aí, se a pessoa lá atrás ela tentou, passou a vida toda praticamente e fez, e ninguém ia tirar isso da ideia. O que a gente fala é exatamente isso, é trabalhar o antes da ideia como é que fala? Se alinhar nesse pensamento. Antes de... É um pouco difícil, né? Porque eu posso falar mais um pouquinho? Pode, claro que pode. Pode. Você sabe muito bem que eu tive uma experiência em 2021, né, bem no pico daquela pandemia da Covid. Eu acabei pegando Covid e fiquei 9 dias internado numa UTI. Sim. E antes de acontecer isso comigo, eu perdi um amigo muito próximo por Covid. E eu me vi ali numa situação que eu falei, poxa, será que eu volto? Essa aí foi difícil, foi um negócio bem difícil. Mas você vê, é diferente porque foi algo que foi colocado, imposto a você, não foi algo que você impôs. Mas o que acontece, o que eu percebi, né? Até falando sobre uma questão que o Edson falou sobre fragilidades. Eu pude perceber que o quanto nós somos frágeis. E eu pude perceber também que muitas pessoas tentam se fazer de forte o tempo todo, só que isso de querer mostrar que você tem uma armadura blindada, que eu sou forte, eu posso, eu consigo, difícil, isso acaba destruindo você aos poucos por dentro. Bastante. Já te corroendo devagarzinho. Você sabe, Walter, que isso que você falou, chegou um dia que eu estava no meu ambiente de trabalho e aí terminou a reunião e eu tive que falar com o meu gerente, uma pessoa maravilhosa, e infelizmente, eu acabei derramando em lágrimas. E a minha preocupação, olha que coisa maluca, né? Era não deixar minha lágrima cair. Então, se aceitar e saber que somos frágeis e que nós podemos contar com a ajuda do outro é muito importante. É muito importante porque a gente precisa fazer esse gesto de caridade para com nós mesmos e saber que a ajuda ela precisa ser pedida, né?
E hoje em dia, essa cultura da autossuficiência é muito complicado, né? É destrutível. Eu, quando eu retornei desse processo de Covid, né, eu tive muito processo de ansiedade, bem forte, e acontecia alguma coisa, eu falei, não, eu vou morrer. Eu passei com um psicólogo, ela até falou para mim, você está num processo que parece que você vai entrar em síndrome do pânico. Né? Não queria sair do quarto, não queria fazer nada, e tinha medo o tempo todo. Falei, vai acontecer alguma coisa qualquer hora e ferrou. Por quê? Isso, eu expus todas as partes vulneráveis que eu tenho, absolutamente todas. Eu passei por um processo que eu fui para um hospital, não sabia se eu ia voltar, e de repente me vi vulnerável. Né? E Walter? Quem é o Walter? Aquele cara que todo mundo falava assim, não, o Walter é forte. É o forte. O Walter, ele resolve tudo, o Walter isso. De repente eu estava lá vulnerável. E Walter, a gente tem mais um ouvinte aqui na outra linha, mas antes dele entrar, eu quero pedir para você dizer, hoje, a terapia que você pratica, o floral, você tem floral para que possa ajudar as pessoas? Como é que as pessoas podem chegar até você? Repite seu telefone aqui pra gente, porque a gente está falando de um tema tão pesado, mas que também a gente sempre brinca, né? A gente tem na tradição litúrgica, né? Em que, embora a gente tenha uma mazela, a gente tem um grande salvador, uma grande esperança, né? A esperança é maior, né? Mas eu vou pedir para você falar de floral no próximo programa que você vai vir. Exatamente. Agora eu vou pedir para você só falar o número do telefone para a gente atender a outra pessoa. Florais alquímicos, Joel Aleixo, não é de bar. Tá. Ah, tá. O meu é de bar, hein? O telefone é 98451-4329. É uma ferramenta perfeita aí para trabalhar a sua parte mental, emocional, física e espiritual. Tá bom. Obrigado, Walter. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. E, gente, falando em mais pessoas, né? A gente tem aqui o programa Oráculos, Adriana, é uma corrente do bem e que tenta, e que tenta não, né? É uma corrente do bem que traz uma série de terapeutas aqui para colaborar. E a gente só lembrando o telefone do Gabriel, o Gabriel de Brito, Instituto Ayahuasca Sol, você que quer fazer uma experiência profunda num instituto sério, bem organizado, o telefone do Gabriel é o 95894-3020 e vale muito a pena. A gente também tem uma outra patrocinadora nossa, a Márcia, um beijo para a Márcia, uma amiga minha, terapeuta também. A Márcia, ela faz várias práticas terapêuticas, está com um retiro para o final do mês, e você que quer se encontrar, fazer também um trabalho de silenciar, de se ouvir, o telefone dela é o 98105-1926. Então tá bom, gente. Então a gente falou de todo mundo. Falamos de todo mundo, né? Não esquecemos nada. Não, Edson Machado, 95559-3520 e Adriana Gachê, 99737-3509. A pessoa que estava na linha caiu, mas tá bom. Caiu. Vamos lá. O que acontece espiritualmente do outro lado desse véu aí? Eu adoro quando você fala sobre esse assunto. A pessoa, ela infelizmente, no momento não pensado, impensado ou pensou muito, resolveu que acabou-se a história dela. Não quero mais, já chega, quero ir embora. O que acontece ali? Naquele momento que ela efetivamente, né, decide acabar com a própria vida, muita gente, eu vou falar uma coisa agora, que eu estava conversando esses dias com uma pessoa e ela, até porque próximo a mim, teve um caso de suicídio de uma pessoa que eu conhecia, mas eu não tinha mais contato com essa pessoa. E a gente estava comentando sobre isso, né? A pessoa chegar a um ponto de tirar a própria vida, as pessoas falavam antigamente, é muito covarde quem faz isso, desistiu da própria vida. Gente, mas vamos lá. Quem é um covarde de pegar uma arma ou sei lá, ou se jogar de algum lugar? Cadê a covardia? Você concorda comigo? Não sei. Que tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse. Muita coragem. Não é covardia, não. Você chegar num ponto de você falar assim, olha, eu não quero mais viver e vou tirar a minha vida. Então, para a pessoa chegar num ponto desse, de extrema, né? De extremo desespero, eu não concordo em que as pessoas falam que é covarde. Não é, não. Mas fez o ato.
Foi pro lado de lá. E aí? Aí ele vai estar numa situação que eu acredito, vejam, é a minha visão sobre esse assunto. Não é a verdade absoluta, porque aqui ninguém nem quer ser ter a razão e bater o martelo e ser isso. Na minha concepção de vida é assim, a partir do momento que a pessoa toma essa atitude, ela vai ficar numa situação onde uns fazem, no caso, né, que alguns casos que a gente sabe, fizeram aquilo ali no momento do desespero, naquele mesmo momento já se arrependeu e aí fica do lado de lá, perdido, desorientado, querendo voltar atrás, né, no que fez. E o que acontece do lado espiritual? Outros seres, né, que tomaram a mesma atitude. Então era mais ou menos assim, antes de você fazer, ficavam aqueles obsessores ali, vai, porque a sua vida não tem mais sentido. Então você tem seres, né, que acabam colaborando para aquela situação. Sim, porque a gente está falando de vibração energética. Então, se o cara está ali vibrando esse tipo de pensamento, ele não está vibrando sozinho. Entendi. É a mesma coisa com o alcoolismo. Você começa a beber, daqui a pouco você perdeu a mão. A droga, a mesma coisa. Então, tem seres ali, obsessores, que estão ali induzindo. Aumentando aquela vibração negativa. Aí ela foi e fez. Cometeu suicídio. O que eles fazem? Tchau. Fica sozinho. Tchau, porque agora você não é mais interessante. Você era interessante porque você ainda tinha vitalidade. Então, eu estava ali sugando a sua vitalidade. A partir do momento que você já não tem mais, e você é igual a mim, eu viro as costas e te largo sozinho. Eu já consegui o que eu queria. Eu já consegui. Então, do outro lado, né, na minha concepção, é uma situação que se você... Agora eu acho que é bem interessante quem estiver ouvindo prestar bem atenção. Se você que está ouvindo do outro lado está pensando em fazer isso, achando que vai ficar mais tranquilo e que vai cessar os problemas, eu posso te garantir que aí é que os seus problemas vão começar. Porque o que mais você teme é o que mais vai começar a te perseguir. Então, se você tem medo de uma escuridão, você vai para uma escuridão. Se você tem medo de um bicho, sei lá, é aquele bicho que vai te perseguir. Você vai ficar num looping eterno ali daquilo que você fez. Você foi lá e tirou a sua vida de uma forma brutal. Você vai ficar vivenciando aquilo ali. Você interrompeu uma história, você cortou algo que tinha que acontecer. Você não imagina que você vai deitar ali e você vai descansar, não. É ali que o negócio vai pegar, é ali que o negócio vai começar. Eu sempre falo para as pessoas que me procuram, Edson, aqui desse lado eu ainda posso ajudar, do lado de lá, não. No tarô, a gente consegue identificar se a pessoa ela está pensando nesse tipo de... atitudes. Sim, tem cartas. Tem cartas, eu não vou nem falar quais são para as pessoas não ficarem impressionadas quando forem fazer uma leitura. Eu separei aqui, mas acho que é bom então melhor mostrar, não falar. Né? Por quê? Porque senão a pessoa vai fazer uma leitura, ela já vai falar, nossa, essa carta saiu, e o ser... Ó, eu vou falar, os meus consulentes, eles já meio que conhecem o tarô. Quando eu olho para a carta e falo, ai meu Deus, a carta da torre então é um barato. Ai, Adriana, a carta da torre. Então, você percebe o seguinte, quando a pessoa está tendo esses pensamentos no tarô, a gente consegue pegar. Você começa a conversar, você começa a explicar, olha, é o seguinte, você está mostrando só o nome ali da vibe mundial para o povo. Olha, é o seguinte, você está nessa vibração, você está vendo que você está caminhando para isso. Eu estou te dizendo, não vai adiantar, gente. Não vai adiantar. Você achar que isso aí vai ser a forma que você vai resolver seus problemas, você vai ampliar isso aí numa potência máxima. E o pior de tudo, você vai estar sozinho. Você vai estar completamente sozinho. Porque a situação é pior do que se estivesse vivo. Os amiguinhos que estavam ali falando com você, todos eles vão embora, porque você não é mais interessante. Exato. E aí, as pessoas que estão desse lado de cá, que queriam e podiam te ajudar, também não vão mais poder te acessar. Cai todo mundo num mar, né? Um mar negro ali de pensamentos, porque se é uma mãe, vai ficar pensando por que ela não viu aquele filho, né? Os sinais. Se é o pai, a mesma coisa. Ali já começa a atrapalhar aquele casamento. Se tem irmãos ali envolvidos, a mesma coisa.
É uma situação que Uma reação em cadeia, vai né? tomando todo mundo numa energia uma tão reação- densa e tão pesada. Tem alguns livros espíritas que são muito legais e muito bonitos, que ele tem um deles que mostra o seguinte, eu não lembro o nome direito, mas eu posso até trazer numa próxima vez para falar, que uma pessoa desencadeou uma reação toda numa geração inteira a partir do ato que ele tomou contra a própria vida. Porque ele atrapalhou a vida dos filhos, das filhas, da esposa, dos pais. Você traz uma energia tão densa e tão negativa para tantas pessoas. Independente de qual seja a minha religião, ceifar a vida sempre é um ato muito, muito ruim. E todas Edson, as religiões não é um têm- ato covarde. Eu não acho que seja covarde. Não é covarde. Mas é egoísta. É, É um ato egoísta. Porque naquele Pensando- momento você só pensou em você. e gera realmente isso que você falou, gera depois Gera. um sentimento de muita, muita tristeza. Todo mundo começa a se culpar. O amigo que não Exato. percebeu se culpa. Exato. A família que não percebeu se culpa. Se culpa, As pessoas que estavam próximas que não perceberam se culpam. exatamente. E os que perceberam que tentaram fazer alguma coisa e não conseguiram também se culpam. Eu queria te pedir licença só para falar de algumas dicas, né, que Sim. o Setembro Amarelo ele coloca para que a gente possa ter pontos de atenção Sim, também, falha, é que importante. é quebrar o tabu, poder falar Que é o sobre que a gente isso, tá que a gente tá fazendo. falando, é muito pesada, mas que coisa chata. Vamos falar de, olha que interessante. Vamos falar só de coisas alegres. Falar de coisas também que são tristes faz com que a gente possa ver as coisas Não alegres da adianta vida, você né? sublimar uma situação que Aham. ela existe, ela é real. Então, você falando, talvez a gente falando aqui, alguém que está lá do outro lado começa a pensar, poxa vida, eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, aqueles dois doidinhos ali não estão tão errados. Bom, continuando, então, a gente poder trazer a pessoa para a atitude de vida presente, não deixar aquela pessoa viver no passado, ficar lá no quarto fechada, Se remoendo. isolada, se remoendo, criar atitudes em conjunto, saia com seu filho, vá num parque, vá jogar Seja boliche, presente. vá comer um pão com mortadela, vá fazer uma caminhada, faça alguma coisa. Não precisa necessariamente gastar dinheiro, mas dedicar um tempo a quem você ama. Ser um ponto de apoio. Olha, tá tudo bem. Eu lembro que eu perguntava, olha, você tá bem, tá tudo bem? E ele sempre falava, não, eu tô ótimo, eu tô ótimo, eu tô ótimo. E aí, esse eu tô ótimo, não foi a atenção que ali eu deveria ter me ligado, mas A culpa é a falando. culpa, né? Você não tem culpa, porque é o seguinte, sim, você viu os sinais, você tentou fazer alguma coisa e a pessoa disse que não. A partir daí também é aquela coisa, estamos falando de adultos, De adultos, que né? você não pode pegar na mão e falar, vou te levar, a outra pessoa tem que querer. Também tem que querer. Uma cultura humanizada e também uma coisa muito importante, né? Falando do ambiente de trabalho, muitas empresas hoje têm treinamentos para os seus líderes, trazem esse assunto à tona nas empresas, nas escolas, porque é muito importante, né? Sim, não, conversa, você precisa conversar, você precisa observar as pessoas. E é aquilo que eu falei, pequenas coisas, atitudes. Era uma pessoa falante, ela parou de falar. Era uma pessoa que gostava de estar junto, ela começou a se isolar. Tem coisas. Era uma pessoa que não bebia, começou a beber. Era uma pessoa... Você entendeu? É aquilo que você falou da comida. Mudança muito... Atitudes, observem as atitudes. E pergunta mesmo, tá tudo bem? Exato. Ai, tá tudo bem. Não, olha, eu tô vendo que não tá tudo bem. Você quer falar alguma coisa? Entendeu? E assim, gente, falem, conversem. Não finjam que tá tudo bem. Se você perceber que não tá, você também. Porque a gente tá falando do outro e da gente. Quantas vezes a gente passa por situações desesperadoras na vida da gente, que a gente fala, o que é que eu vou fazer? Exato. A gente também tem que falar, olha, não tá legal não, E tá a doendo aqui, ó, tá doendo. E a gente também tem que perguntar, né? Quem está convivendo
pergunte, não tenha medo de perguntar. Porque você sabe que tem uma série que eu adoro, que eu assisto bastante. Pode falar o nome da série aqui? Acho que pode. Eu já assisti duas vezes, né? The Chosen. E aí eu já li muitas coisas do Evangelho. E você sabe, né? Eu já te disse que eu sou fascinado por Jesus Cristo. Mas uma das coisas que eu acho super humanas em Jesus é que ele pergunta assim: o que você quer? Você quer ser curado? Então, se ele, que é tão elevado espiritualmente, pergunta para o outro o que a pessoa quer, a gente também tem que perguntar, né? Exatamente. E eu vou te perguntar, você quer continuar aqui falando e a gente vai ser cortado, ou você quer parar agora e dar boa noite? Poxa, que triste, né? Gente, foi tão rápido. Foi, um grande beijo para todos vocês. Se vocês gostaram, falem lá nas nossas mídias sociais, entrem lá, comuniquem alguma coisa, mande uma mensagem pra gente. E assim, eu gostei de falar, é um assunto triste de falar, mas é um assunto necessário de falar. E quem quiser também nos procure, se estiver passando por alguma situação aí, a consulta ela ajuda bastante. Um grande beijo, Edson, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Beijo, Adriana. Estaremos aqui segunda-feira. Beijos. A Vibe